E para nós, missionários, preste atenção, missionários, eu poderia ir lá na sua igreja e fazer tudo por você. Mas eu não vou. Eu oriento. Você sabe por quê? Tem hora que alguns missionários, sacerdote está difícil, aqui não tem rabo, sacerdote aqui está assim, sacerdote. Sabe por quê? Que acaba a celebração de quinta-feira, fecha a igreja, espera dar domingo para abrir 2 horas de celebração. Não sabe o que é bater na casa de uma pessoa que nunca teve na igreja. Talvez só vai naquele que já vem na igreja. Que louco tem ir na casa de alguém que já está na igreja, que já está salvo? Hein? Vai ganhar o que ali? Ela já está ganhando para Jesus. Entende? Agora, eu já fui para lugar que não tinha rádio, não tinha meio de comunicação, não tinha folheto. Cheguei, peguei a igreja com 10 pessoas. Quando eu fui transferido, tinha lá 50, 70 pessoas. Por que isso? Qual é essa diferença? Hein? É entender que onde eu sou colocado para quê? Para fazer. Não esperar que o outro venha fazer ou arrumar desculpa. Assim, te dei um exemplo de uma criança que nasce sem os braços. Vai tirar a desculpa e chamar ela de coitadinho que ela não tem braço? Não, ela tem um pé. Há um rapaz na internet que ele dá palestra de motivação. Hoje ele é empresário. Sabe como que ele nasceu? A mãe dele não aceitou abortar ele, que foi constatado que desde a gestação já estava com problema. Ele nasceu com o pescoço virado para trás. Você já deve ter visto o vídeo dele. Ele tem milhares de seguidores. Hoje ele dá palestra de motivação. Quantas pessoas têm tudo, cara? Tem 2 olhos, tem 2 pernas, 2 braços. E ainda tem Jesus. E vira e fala, não consigo. Ah, tem a boca. Ah, não consigo pregar, não consigo fazer. Ah, mas é um sacerdote. O sacerdote é especial. Que especial que eu sou, cara? Talvez eu sou pior do que você. Posso te contar um segredo? De verdade? Você não vai rir de mim, não? Ah, deixa eu sentar. Posso de verdade te contar um segredo? Posso mesmo? Eu acho que vai ser bom para alguns aqui. Outros vai decepcionar. Eu não estudei. Sabe qual foi o meu estudo com 5, 6, 7, 8, 10 anos? Uma enxada. Teta de vaca. Um pedaço de pau nas costas, candeando boi. Arando terra. Eu estudei no primeiro ano. Aquela época entrava 7. Estudei 7 aos 8. Fui concluir o meu estudo aqui uns 8, 10 anos atrás, parece. Olha o que é Deus. Eu ia passar aula de aula, a professora deixava eu dar aula. E ela saía. No segundo ano, a gente fizemos um trabalho de 12 pessoas, a minha equipe toda tirou 100 pontos por causa de mim. Numa matéria que eu fiz sobre medicina. Muitas vezes o ser humano arruma desculpa porque não crê em Deus. Existe pessoa que tem patente, não consegue nem falar. Quem te dá sabedoria é o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus não estiver aqui em você,
Você vai ser um empresário fracassado. Você vai ser uma pessoa que vai viver a vida inteira fracassada. E muitas vezes até dentro da igreja, fracassado. Vai ser um missionário fracassado. Você sabe por quê? Porque você acredita na sua capacidade. Meus irmãos, preste atenção. Você é o que você faz e vive. Aqui está, no altar. Você, discípulo que corre do altar, da responsabilidade do altar. Pode procurar qualquer meio na vida, você vai ser fracassado. Agora, entrega ao altar de verdade a tua vida. O segmento que você quiser na tua vida, você vai arrebentar. Ninguém será melhor do que você. Entende? Mas para isso você tem que entregar a vida no altar. Você acha que entregar a vida no altar é só o sacerdote? Não. São todos nós. Prioridade é o altar. Primeiro lugar é o altar de Deus. Aí você verá o que é viver a glória nessa terra. O que é viver a glória nessa terra? Se quiser servir a Deus de outro jeito, eu vou te dar um conselho. Você está no lugar errado. Sinceramente. Você está perdendo tempo. Porque vai ser uma bola na mão de Satanás e vai jogar para todo lugar. Vai chutar você para todo lugar. E você vai reclamar da vida, é assim mesmo, é assim. Não. Escuta isso. O livro de Malaquias 3, 19, 18 e 19 fala assim: então verás a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Escuta isso. Esqueça da pessoa que vem na igreja e senta da sua esquerda, da sua direita. Olhe você e Deus, seja a diferença. Nunca aceite que ninguém diga para você onde está seu Deus, mas que Ele seja transparente através da tua vida, através dos resultados, seja na vida ministerial, no altar, ou seja, em qualquer área que você decidir implantar nessa terra, porque tudo que você vai fazer, a finalidade é o altar. Amém? Se for você, o dia da manhã, for um homem ou uma mulher bem sucedida, financeiramente e empresarialmente, é o altar que está sendo bem sucedida. Porque a sua vida está ligada ao altar. Entende? Diga amém. Imagina você tiver 1000 funcionários na sua responsabilidade, 1000 famílias para você sustentar. Hein? Você gostaria? Sim ou não? Sim, né? Deixa eu te falar uma coisa. Mas não tem como ser, né? Se a pessoa, ela chega, ela trabalha de empregado hoje. Ela quer ser empresária. Ela trabalha de empregado hoje. Se ela chega no emprego, ela chega faltando 1 para 7. 1 para 7. O patrão chegou ali 6 horas da manhã. Mas ela chega faltando 1 minuto para 7. Quando ela vai pegar o serviço, já é 7h10 e 7h20. Hora do almoço. 5 minutos aí, olha. Não aguento mais. Chega 4h30, já arruma os canecos. Já deixar no jeito que já está na hora de ir embora. Cara, imagina você um empresário. Sua empresa vai à falência. Se você não cuida dos seus trabalhos que sustentam o seu dia a dia hoje, imagina você um empresário que talvez uma empresa aí de 100, 200 mil reais por mês. Você vai sentar e só vai ficar lá, faz, e pegar o dinheiro e vai chegar 11 horas da manhã na empresa. Outro dia, eu ouvi até uma mensagem daquele velho da van, agora não pegou o nome do homem aqui também. Ele virou e falou assim, quando ele começou o negócio dele, ele trabalhava 24 horas e trabalha até hoje.
E ele fala numa reportagem dele o seguinte: você quer ser um empresário? Entenda que você tem que trabalhar 24 horas. E é verdade. Quer ser bem sucedido na vida espiritual? Não é só esse momento de encontro, aquele dia, sexta-feira ou quinta-feira você vem na igreja, ou domingo não. Talvez você venha no domingo na igreja de manhã e vai para casa, e beleza, hein? Oh meu Deus, já fiz minha parte e vou para casa, ai, ai, ai. Chega lá, coloca a perna para cima e desculpa, no sofá. O beijo mostrou o pé. O pé para cima no sofá e vendo televisão. Oh, que maravilha! Como é que você quer ser um missionário desse jeito? Como é que você quer ter uma vida espiritual bem sucedida desse jeito? Domingo deveria ser um dia que você deveria pelo menos dedicar o mínimo dele, 80% ao altar de Deus. Sabe? Um dia você entrou pelas portas, missionário, discípulo, doente, perturbado. Lá no hospital tem gente doente, lá no hospício tem gente precisando de te ouvir, e você nega a sua vida a ir lá para colocar o pé para cima e fala: eu quero ser bem sucedido espiritual, eu quero que Deus esteja comigo. Como é que ele vai? Como é que ele vai estar? Você entende? Amados, não existe vitória sem sacrifício. Não existe. Eu acho que eu sou assim mesmo, nasci. Nasceu o seu pensamento. O seu pensamento que está escravizando você. Mas você nasceu para ser bem sucedido. Em todo âmbito da vida. Entende? Diga amém. Eli descobriu isso. Mas infelizmente, lá no meio da jornada, o que fez? Tirou o coração de Deus para dar para os filhos. Viva a tua vida, você já fez a sua parte. Viva você em Cristo. Marque sua história. Está entendendo? Diga amém. Amém. Meus irmãos, o tempo passa muito rápido. E você não sabe o valor que tem esse tempo. O tempo é precioso. Posso te dar um conselho para você que tem amanhã? Primeira coisa que eu gostaria de que você fizesse, quando você chegar em casa, dormir, descansar e acordar. Se você tiver. Amém? Estou falando para quem tem. Não estou falando para quem não tem. O que é isso, sacerdote? Quem tem e quem não tem? Tem muitos aqui que não tem. Não tem como fazer. Já teve a oportunidade, ela já passou. Se fez, já fez. Se não fez, não pode fazer mais. Posso falar para você o que é? Quem vai fazer, levanta a mão. Quem vai fazer? Fala assim: eu vou, sacerdote. Vai ser uma chave para mudança e transformação na vida de muitos. Até você que não tem, você vai poder fazer. Depois eu vou orientar como você fazer. Quem tem pai e mãe vivos, que amanhã a primeira coisa que você faça, ou liga ou manda uma mensagem do teu pai ou da tua mãe. Vire para ele e fala assim: pai ou mãe, a senhora é a pessoa mais importante nessa terra para mim. Muito obrigado pela tua existência. Eu te amo. Era só isso. Agora, se você não tem o seu pai e sua mãe, o seu bispo, o seu missionário, ou o seu sacerdote, assumiu esse local na tua vida. Conselheiro, amigo, aquele que pode apoiar a qualquer momento. Liga para ele. Ligue para ele. Eu tenho uma pessoa que mandou uma mensagem, ela é até desse lado aqui, indo para BH, a gente esqueci
Eu nunca vi essa filha. Ela mandou uma mensagem para mim um dia atrás desse aí e falou assim para mim na mensagem: sacerdote, o senhor é a pessoa mais importante nessa terra, na minha vida. Eu não me conheço, mas o senhor é a pessoa mais importante na minha vida. Eu dobrei o joelho na hora e orei para aquela mulher. Isso toca, irmãos. Só dela ouvir, acompanhar, ter vindo aqui algumas vezes na igreja de Barbacena, ela entendeu a importância que tem Jesus na vida dela, através de nós que levamos a mensagem. Se o teu pai, se a tua mãe não tivesse cuidado de você, lembra aquele dia que você estava com febre, você nem sabe, talvez você tinha um ano de vida. Sua mãe ficou acordada a noite toda e no outro dia foi trabalhar. Seu pai, o que paga isso? É o mínimo que a gente tem que fazer por aqueles que tanto nos amam. Amém? Então vamos prosseguir, vamos ler mais ou menos aonde? O 4:18, né? A história de Eli, na Bíblia, ficou marcada não apenas pelo seu contato com o jovem Samuel, mas principalmente pela rebeldia de seus filhos. Samuel foi uma bênção na vida daquele sacerdote, foi. Mas os filhos foram maldição. Ai. Vamos aprender, vamos lá para o livro de 1 Samuel 20, versículo 22, versículo 20. Deixa eu só terminar aqui. Eli era descendente de Arão, através de Itamar. Vamos ver isso rapidinho aqui, 1 Samuel 22, 20. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. Vamos lá para o livro de 1 Reis 2, 27. Expulsou, pois, Salomão Abiatar, para que não fosse mais sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Deus arrancou o reinado de Eli. A raiz de Eli seria o sacerdote, depois passaria para os filhos, e assim ia passando. Deus, Eli, deixou seus filhos fazer coisa errada e apoiou, a partir de agora o seu reinado acaba. Meu Deus do céu, que tristeza, hein? Que tristeza. Aí Deus levantou outra tribo para poder colocar no reinado. 1 Crônica 24, 3. Davi com Zadok dos filhos de Eleazar e com Aimeleque dos filhos de Itamar os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério. Aí já entrou outra equipe no lugar de Eli. A geração de Eli acabou. Preste atenção, como você quer a sua geração? A Bíblia diz o seguinte: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Você quer que sua casa seja salva de verdade? Nunca apoie. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que o filho do vizinho vai lá e comete um crime. Cometeu um crime. Você pagaria para tirar ele da cadeia? Não, né? Não é seu filho, né? Mas se o seu filho cometeu um crime, você pagaria para tirar ele da cadeia? O erro de muitos pais é esse. Os filhos vão e cometem um erro, eles vão para defender. Na cabeça dos filhos vai ficar assim: eu posso continuar fazendo isso, eu tenho meu pai e minha mãe que me defender. Ou seja, além de ajudar, vai o quê? Trabalhar. Vai destruir a história da vida dessa pessoa. Porque ela vai entender que alguém tem dor dela. Quando nós amamos, nós deixamos a pessoa passar pelo processo. E é nesse processo que ela vai entender o que é a vida. Entende? Diga bem. Isso eu trago aqui para missionários. Preste atenção, senhor. Muito cuidado no altar de Deus com isso aqui. Você
dar cargo para uma pessoa só porque ela é muito próxima de você. Ou aquela pessoa talvez que não te agrada tanto, talvez ela não te agrada muito, mas ela agrada demais a Deus. Hein? Dá privilégio para aquela pessoa que talvez te agrada tanto, mas lá no fundo é desonesta com o altar. Talvez você não vê. É uma pessoa que não é sincera no dízimo, não é sincera no seu jejum que a igreja coloca para fazer, naquilo que se faz dentro da igreja. Mas em outra parte está sempre presente. Mas cuidado com isso, porque Deus pode tirar o seu reinado. E aí você vai começar a lutar contra o vento, contra o vento, contra o vento. E não vai entender por que a maré sempre está me vencendo. Entenda isso. O ser humano, quem trata com ele é Deus. Somos apenas responsáveis para encaminhar o ser humano e abrir a porta do reino de Deus, para que todos a entrem, não importa quem seja. E outra coisa, não adianta você ficar olhando demais, fulano cometeu isso, eu não dou oportunidade para ele mais. A obra não é minha e nem sua, ela é de Jesus. Se Jesus a perdoou e habilitou, é ele Jesus. Agora, se eu se não tiver de acordo com Cristo, Cristo para essa pessoa. Porque a obra não é dele. Entende, diga amém. Se for minha, não. Por exemplo, numa construção, você está construindo a sua casa, você coloca o pedreiro que você quiser. Se ele tiver um vacilo lá hoje, amanhã você não vai voltar mais não. Mas o altar não é meu, não é seu. Entende, diga amém. Se vê alguma coisa errada, vai para a oração. Senhor, isso aí não pode acontecer. Senhor, isso aí não pode acontecer. Algo acontece e a pessoa é parada. Você pode ter certeza disso. Ele é aquele que vê tudo e nada passa diante dos seus olhos. Amém? Então, muito cuidado com isso, tá? Vamos para lá. Eli, agora nós vamos falar sobre o sacerdócio de Eli e Samuel. Eli ministrava no trabalho que havia sido levantado em Siló, após um tempo de peregrinação no deserto. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Escuta isso. Você entende que quando nós estamos na direção de Deus, nós conseguimos mudar até o tempo? Alguns irmãos que me acompanham aqui em construção, lembra de quando nós estivemos lá em Três Rios construindo? Quem estava no dia da oração? Acho que foi o primeiro dia que nós fomos trabalhar. Tem alguém aqui que estava no primeiro dia lá que eu fiz uma oração lá? Sobre a chuva? Tem o missionário Fernando, mas quem estava lá aqui, o missionário Oliveira, quem lá atrás é o missionário Carlos. E olha, preste atenção, nós chegamos lá, começamos a trabalhar, começou a cair aquela chuva. E o tempo fechou de uma forma que não tinha outra coisa, ia chover o dia inteiro. Eles falaram, sacerdote, perdemos a viagem. Entramos no lugar coberto lá, eu virei para eles e falei assim, vocês querem ver como é que resolve o negócio? Feche os olhos de vocês, ergui minhas mãos, Pai. Primeiro agradeci a Deus, agradeci. E depois falei, Senhor, humildemente lhe peço. Nós saímos de longe para vir aqui construir a casa do Senhor. Aqui vai ser, Senhor, restaurado quantas vidas. Pela tua misericórdia eu lhe peço, afasta todas as nuvens e abra-se o sol. Permita que nós trabalhamos hoje. E acabei a oração, falei para eles, se prepara, pode sair. Porque quem não tiver com chapéu vai sair com a careca queimada. Amados, abriu o sol na mesma hora, a chuva acabou e abriu o sol que queimou. Saiu de lá tudo vermelho.
trabalhamos o dia todo. Deixa eu te falar, tudo está no domínio do nome de Jesus. Quando você está na essência da palavra dele. Não importa o que seja. Pode ser um elefante, você está no deserto, vem um elefante urrando e batendo na trombeta, você sabe que bicho nenhum enfrenta um elefante, né? Vim para o teu lado. É só você fazer assim, meu Deus, em nome de Jesus. Paralisa ele. Ele para na hora. Mas para isso você precisa estar aqui. A terra está diante do nosso domínio. Muitas coisas não têm acontecido, porque o ser humano não sabe servir a Deus. Só serve a Deus por promessa, cara. Para trocar as coisas. Por causa de uma dor de cabeça. Sabe? Se a mulher brigar com ele já cai da fé, não vai para a igreja mais. E se a mulher trair? E se o marido trair? A gente revira tudo da vida. Talvez até traiu porque a pessoa não estava vivendo a vida do jeito que tinha que viver. Talvez maltratou porque não estava vivendo a vida de acordo um com o outro. E aí, não, eu sou a vítima. Nós temos o costume de dizer que a gente é a vítima. Sabe? E condenar outras pessoas. E é esse motivo que muitas vezes faz o ser humano perder muito perante Deus. Sabe? O ser humano é muito difícil perdoar. É muito difícil reconhecer seu erro. Mas é muito fácil apontar o dedo. Opa, fulano, fulano, fulano. Temos que ter muito cuidado. Quer ser usado por Deus? Dá liberdade ao Espírito Santo. Dá liberdade. Deixa Ele de verdade conduzir você. Amém? Não, irmão, não precisa ninguém te ajudar, não. Você tem um ajudador. Todos podem ficar contra ti. Viu Davi lá? Todos contra ele. Com uma pedrinha ele fez o quê? Gigante no telhado. Sabe, porque a vida de Davi não estava alicerçada no ser humano. Não, e nada dessa terra. Estava alicerçada no Senhor. Vamos para lá? Agora volto para o Leão. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Bem, vamos continuar aqui. Vai lá para o livro de 1 Samuel 1:14. Só fazer a introdução aqui. Inicialmente, o sumo sacerdote Eli mostrou certa falta de sensibilidade espiritual ao interpretar de forma equivocada a atitude de Ana. Ele pensou que aquela mulher devotada estava embriagada. Samuel 1:14. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Olha o que Samuel teve a coragem, ou Eli teve a coragem de falar para a mãe de Samuel, né? Vamos lá para 1 Samuel 17. Pode ler, eu faço a tradução depois. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Escuta isso. Tinha tudo para Ana rebeliar contra Eli, o sacerdote. Quem estava errado? Era Ana ou Eli? Hein? Qual dos dois estava errado, gente? O Eli falou que ela estava embriagada. Quem estava errado? O Eli. Mas ela levantou contra ele. Você está errado! Você está me levantando falso! Eu vou falar para todo mundo! Ela fez isso? Não. No versículos anteriores, se você estudar aí, você vai entender. Ela vai falar assim: a tua filha não está embriagada. Ela não é filha de Belial. Mas a tua filha pede ao Senhor um filho. Ele estendeu a mão, seja feito conforme a tua petição. E Deus ouviu. São coisas que a gente vê que acontece. E nos dias de hoje a gente vê tantas coisas ao contrário.
E se trata a igreja, o altar, ou a autoridade de Deus como qualquer. Não é porque a autoridade ela está isenta de qualquer erro. Pode errar, falar, pensar, e daí por diante. Por isso que quando você for orar, ore pela sua autoridade. Ore por ela, por ele. Para que Deus dê discernimento, sabedoria. Para, diante de tantas confusões, possa julgar certo, fazer o certo. Porque, meus irmãos, você que já é missionário, mas você que não é missionário, você não sabe o que é uma responsabilidade de uma igreja. Você nem imagina. Como é difícil, muitas vezes, ter que ouvir uma pessoa por uma e tentar ajudar em alguns momentos que talvez a pessoa precise de ajuda. Meus irmãos, carregar um título missionário, isso não é brincadeira. Não é fácil. Além de ter todas as questões espirituais, mentalmente falando, recarrega sobre a vida de todos nós a responsabilidade de fazer acontecer. Essa igreja, quando compramos isso aqui, tinha 15 pessoas. Os vizinhos falaram, nunca vai construir. Eu falei, Senhor, Tu és o nosso Deus. Eles vão ver a Tua glória. Porque lá fora se fala que quem prega deve e usurpa dinheiro das pessoas, não é? Não é assim? Então nós temos uma responsabilidade muito grande de mostrar ao contrário, de fazer as coisas mudar, fazer as coisas acontecer. Olha, escuta isso. Se alguma decisão, alguma coisa que eu fizer der errado, eu tenho certeza, existem milhares de pessoas para me julgar. Mas muitas vezes as 1001 que deu certo, ninguém enxerga. Ninguém enxerga. É assim, tem ciência disso. E por causa disso que a gente tem que ser ter muito equilíbrio. Mas Deus é bom. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Mas depois que Ele lhe expirou, suas razões Ele a despediu com uma bênção. Deus atendeu ao pedido de Ana e abriu sua madre. Ana deu à luz a Samuel, e tão logo cumpriu o voto que havia feito ao Senhor. Preste atenção. A vida é feita de votos. Quando eu decidi fazer a obra de Deus, eu não tinha capacidade de fazer. Não tinha estudo, não tinha preparo, não tinha nada. Mas eu fiz um voto a Deus, dentro da Sagrada Gruta. Eu nunca desisti dele. Sim, eu confesso a você que chegou o momento que eu pensei. Pedi até a Deus para tirar a minha vida. Esse dia Deus tratou bem comigo. Me levei um choque no peito que caí para trás. Voltei a orar e disse, Senhor, eis aqui meu filho. Faça de mim a tua vontade. Não é fácil, não é brincadeira. Mas tudo é possível que crer. E quando nós cremos e nós decidimos, dá certo. Acontece. Amém? Então sempre nós vamos viver esses altos e baixos, né? Então, Deus atendeu o pedido de Ana. Deus atendeu ao pedido de Ana e abriu sua madre. Ana deu à luz a Samuel, então logo cumpriu o voto que havia feito ao Senhor. Ela levou o menino a Siló para ter uma vida dedicada ao serviço de Deus. Isso significa que o pequeno Samuel ficou aos cuidados do sumo sacerdote Eli. 1 Samuel 3:1. Escuta isso aqui, antes da leitura. Ela fez o voto de
entregar o filho. Gente, era o único filho. O filho que ela nunca teve. Era Esther, pediu a Deus. Escuta isso. Quando você pede algo para você, talvez você nunca vai receber. Quando você pede algo que seja para Ele, porque tudo é dele, fique feliz. Ele vai dar além daquilo que você pediu. Amém? Pode ter certeza disso. Ele te dá além daquilo que você pediu. Em alguns momentos nem basta pedir, porque Ele já sabe das nossas necessidades. Ela pediu um filho a Deus, mas fez uma promessa: só me dá um filho, eu levo e entrego na tua casa, vai servir a tua casa. E olha quem foi Samuel, meus irmãos. Meu Deus do céu, grande profeta de Deus. Leia. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. A palavra do Senhor era muito o quê? Rara. O que é uma coisa rara? Difícil de encontrar. As visões, revelações, era quase impossível. Os profetas já não revelavam mais, já não falavam mais por Deus. Quando se falava por si mesmo. Escuta isso, nós não estamos vivendo momentos parecidos. Ontem uma mulher me mandou um áudio lá de baixo, que o cara mandou para ela uma revelação dessa forma: Deus está falando para mim que está tirando você da sepultura, está fechando a sepultura. No final da revelação foi isso. Agora você vai escolher Salmo 91, Salmo 121, Salmo não sei quanto. Você vai dar essa oferta, escolhe uma das 3 ofertas. Eu falei assim: irmão, isso não é revelação. Isso é aproveita. Os profetas que nós estamos tendo hoje na nação brasileira é isso. Como tem uma senhora aqui que disse para o profeta do BH, ligou para ela, que ela tinha que depositar R$1.000 até a hora tal, senão ia morrer alguém na casa, que tinha revelado. São esses profetas que nós estamos tendo no mundo de hoje, igualzinho daquela época. Por isso, meu filho, minha filha, por favor, entregue a sua vida a Deus, vamos ser diferente. De verdade. Se for para servir e fazer a obra de Deus desse jeito, eu me nego, eu me recuso. Porque eu sei que o final será terrível. Nunca devemos fazer alguma coisa por aproveito próprio, pois existe a história da viúva pobre de Elias, que sustentou Elias, multiplicou o azeite. Ela foi falar para o profeta. Se fosse nos dias de hoje, o profeta, esses profetas que tem aí, falavam: traz tudo e coloca no altar. O que Elias falou para ela? Vai vender o seu azeite, paga a sua dívida, você e teus filhos devem pagar essa dívida. Escuta isso. Eu e você, missionário, somos levantados por Deus para dar ao povo. Entende? Diga bem. Para fazer acontecer na vida do povo. Mas para isso acontecer, nós temos que ter. E ter o quê? Ter a direção de Deus. Ter o Espírito de Deus. Porque quando temos o Espírito de Deus, a nossa palavra não cai por terra. O pobre se enriquece. O doente é liberto. E não gastamos esperar nada em troco disso. Porque o Senhor sabe de todas as nossas necessidades e da necessidade da obra dele. Amados, essa semana, eu nunca pedi isso, os bispos da nossa igreja nunca pediu isso. Essa semana eu tenho uma filha de um bar, semana passada, me parece, sentiu no coração de dar uma oferta de R$10.000 na igreja. O que faz isso? Hein? Te pergunto. Uma irmã simples. Que Deus lhe abençoe ricamente a vida dessa filha. Agora, irmãos, tentar trocar a bênção através do dinheiro, não. O reino de
Deus não é assim. Quando nós entregamos a nossa vida no altar, nós entendemos a lei de fazer a obra de Deus. E é claro, a gente procura fazer de melhor. Então, missionário, dá o seu de melhor. Dá o seu de melhor. Toda a terra está no nosso domínio. Está esperando para ouvir a nossa ordem. Ordem. Em nome de Jesus. Isso vai ser rápido. Mais tarde foi o próprio Eli quem instruiu Samuel quando a percepção da voz do Senhor lhe chamava. Pode ir. 3:9. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Naquele tempo, Eli já era um homem idoso. Nós agora vamos na segunda parte